Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos lá então? Vamos retomar nossas aulas de banco de dados? Hoje a professora Amanda não vai poder estar, que ela está com problema na internet dela lá, ela mandou mensagem, parece que ela está de mudança, e aí o pessoal não instalou ainda a internet cabeada. Ela falou comigo usando lá o telefone, o 3G dela lá, só que ela não consegue aqui acompanhar a gente, tá bom? Então vamos tocar nós aqui, vamos que vamos, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Cadê aqui? Eu já disponibilizei lá a aula no Moodle. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, bom. Deixa eu abrir aqui o slide. Eu achei que estava aqui engatilhado, não estava. Vamos. Deixa eu dividir a tela com vocês. Espera aí. Chutinhos. Querer trabalhar agora. Martins. Cadê? Aqui. Tá, acho que deve estar aparecendo aí para vocês, tá? Deve estar aparecendo aí para vocês. Legal. Vamos lá, então. Muito bem. Semana passada a gente falou de modelagem de dados, na semana passada. No último encontro a gente falou sobre modelagem de dados, né? A gente falou essa importância da documentação, as etapas que estão envolvidas nesse processo de modelagem, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre o modelo relacional, tá? E o que é esse modelo relacional? Bom, só do ponto de vista histórico, para a gente explicar, a gente não vai tratar disso, mas lá nos primórdios da computação, quando se desejava armazenar dados, que a gente viu que armazenar dados não é uma coisa de hoje, é uma coisa que a humanidade já vem trabalhando há muito tempo. Os bancos de dados não eram do jeito que são hoje relacionais. Eles eram o que a gente chama de archives, né? Ou com base em arquivos. E era a tecnologia que tinha na época, e com o desenvolvimento, os modelos relacionais, ou seja, hoje, nós temos um banco de dados relacional que, quando a gente olha assim de forma bem por cima no rascunho, ele lembra muito como era antigamente. O que mudou e o que deixou o banco de dados mais moderno foi justamente esse processo de relacionamento que não existia, tá? Então, esse processo ele é muito importante dentro dos bancos de dados relacionais, tá? E a gente vai começar a falar disso, tá ok? E aí, dentro desse contexto, a gente precisa entender as estruturas básicas para a gente trabalhar essa relação. Então, a gente precisa entender o que é o domínio da informação, tá? O domínio da informação propriamente dito é aquilo que é de respeito de uma determinada situação. Complicou mais ainda, vamos tentar simplificar. Então, vamos lá. Quando a gente pega a nível de planeta, qual é o domínio de informação? Bicho, tem um monte de coisa, né? Tem tecnologia, tem população, tem pessoas de vários países, costumes, religiões, futebol, filmes e por aí vai. Isso é muito grande. Mas vamos nos concentrar, então, num exemplo mais pequeno e mais tangível. Vamos imaginar, então, que o mercadinho da esquina, ele quer implementar um banco de dados lá dentro, para ele controlar as coisas dele. O que é o domínio desse mercadinho? Bom, o domínio do mercadinho é o próprio negócio, é a atividade econômica dele, pela qual ele vende produtos e, consequentemente, ele ofere um lucro, e com esse lucro ele mantém o negócio, ele faz um salário para ele, enfim. Então, aquilo ali é a macroeconomia daquele mercadinho, é o domínio da informação do mercadinho.
Perceba, então, que nesse mercadinho não interessa, não é do domínio dele, informações relacionadas ao combustível, né? A energia elétrica, ao se o fornecedor vai trazer de transporte coletivo o material, se vai trazer de caminhão, se vai trazer a pé, de bicicleta, tá? Então, e isso é o domínio. A gente costuma falar que é o escopo, né? É o escopo da informação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Qual seria o domínio de informações de uma pessoa, né? Então, esse domínio é todo o repertório dela, é toda a trajetória dela, tá? Muito bem. Vai ficar um pouco mais claro conforme a gente vai andando nos slides. O atributo é a característica que descreve um determinado produto. Um determinado produto, um determinado serviço, tá? Ou uma pessoa, certo? Então perceba que se a gente pudesse elencar aqui de forma bem simplista, quais são os atributos de uma pessoa? Altura, peso, idade, né? Cabelo curto, cabelo comprido, certo? Usa óculos, não usa óculos, a cor dos olhos é azul, a cor do olho é verde e por aí vai, tá? A tupla seria o registro, seria uma linha. Então, o conjunto desses atributos vai formar uma tupla, que é o registro. Então, por exemplo, voltando, por exemplo, do mercadinho, ele tem lá um conjunto de atributos que descreve um determinado produto. O conjunto desses atributos vai formar um registro lá na lista de produtos dele, tá? E esse conjunto de produtos que são formados por tuplas, que por sua vez são formados por atributos, isso vai ser organizado em uma relação, que a gente chama de tabela. E aí, cada tabela vai ter o que a gente chama de uma chave, né? A gente vai falar isso com um pouco mais de qualidade mais para frente, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, vocês interrompem aí, tá? A gente volta e fala um pouco mais sobre o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Vamos seguir, então. Vamos falar um pouco da entidade. Então, de acordo com Abreu e Machado, né, entidades são objetos existentes do mundo real com um significado único. Então, esses objetos podem ser, por exemplo, cliente. Cliente é um objeto do mundo real, tá? E que eles têm um significado, tá? Pessoa, produto, funcionário, fruta, nota fiscal, pedido, ordem de serviço, ligação telefônica, certo? Então, isso para nós é entidade. Então, cliente é uma entidade, pessoa é uma entidade, produto, funcionário, fruta. Cada uma dessas palavras aqui, né, delimitado por vírgula, para nós é uma entidade, tá bom? E essa relação, ou tabela, né, essa entidade, na prática, são formadas por linhas, certo? Essas linhas representam uma instância de uma entidade do mundo real. Exemplo, tabela cliente. Então, a tabela cliente, ela é um objeto do mundo real, tá? E essa tabela, ela é formada na vertical pelas colunas. Aqui nós temos, então, uma, duas, três atributos que estão na ordem, que estão três colunas verticais. Ou seja, a primeira delas está intitulada como código, respectivamente nome, endereço e telefone, certo? Então perceba que a primeira coluna vai armazenar apenas os dados referentes a código, nome, endereço e telefone. Agora, de forma horizontal, eu tenho aqui 4 linhas, coincidentemente, mas poderia ter mais. Eu tenho aqui o fulano, o beltrano e o ciclano. Então perceba que essa primeira linha é o nosso registro, é o registro do cliente fulano. Depois eu tenho o registro do cliente beltrano. E perceba que ele tem como atributos o código, o nome, o endereço e o telefone. Então eu sei que o registro Beltrano, ele é formado pelos atributos código, que é igual a 02, pelo atributo nome, que é igual a Beltrano, pelo atributo endereço, que é igual a Rua 2, 101, e o atributo telefone, que é essa sequência numérica aqui, tá?
Vamos lá, então. Então, aqui, eu com a professora, nós colocamos aqui no design, né, no slide, deixando bem claro a etiqueta ali, o que é o atributo. Então, perceba que isso daqui, ó, é um atributo. Isso daqui é outro atributo. E assim, sucessivamente, tá? Quantos atributos pode ter uma relação? Quantos atributos pode ter uma entidade? Quantos forem necessários para que esse registro aqui, ó, que é a linha, né, seja o suficiente para ser claro sobre os dados de domínio dessa pessoa, no caso desse cliente, tá? Então, podem ter tabelas que podem ter 50 campos ou mais, tá? Então, isso depende muito da solução que você está implementando, tá? Do que se propõe resolver. E quais são os tipos de atributo, né? Porque aqui nós temos essas caixinhas, né? Por assim dizer, ó, elas vão guardar os dados dos clientes, da pessoa, da nota fiscal, da ligação telefônica, por exemplo. Mas assim como em linguagem de programação, as variáveis têm seus tipos. Tipo inteiro, tipo texto, tipo data e por aí vai. Aqui em banco de dados também, tá? E a gente classifica esses tipos. Então eles podem ser simples, compostos, multivalorado, derivado ou determinante, que no nosso caso é o identificador, que mais para frente a gente vai associar esse identificador a uma chave, tá? Então vamos lá. Domínio dos atributos. Então, olha, conjunto de todos os valores com uma propriedade em comum, tá? Então, um conjunto de todos os valores possíveis para um atributo. Exemplo, no atributo nome produto ou nome pessoa, se você assim quiser ler também, todas as possibilidades são representadas pelo nome por extenso do item referenciado. Então, eu posso dizer que o conjunto de nomes dos clientes, eles são representados pelo atributo nome do cliente ou nome do funcionário, tá? Nome do fornecedor, ok? Telefone, imagine que aqui fossem os números telefônicos, né? Então, eles são representados pelo atributo número de telefone. Aqui, ó, nome de produto, olha lá, nome do produto. Tá? Então perceba que o que nós estamos caminhando para esse tipo de documentação, tá bom? E aí nós temos os tipos de dados desses atributos. Nós temos o tipo do atributo e o tipo do dado que é usado para armazenar o atributo. Então, assim como em linguagem de programação, nós temos alguns aqui também. Então, nós podemos, em banco de dados, a gente classifica, organiza eles pelos domínios básicos, que a gente tem o inteiro, o double e o string. Lembrando que o inteiro é número inteiro. O double são números com casa decimal e o string é o texto. A gente tem os domínios compostos, né, que é data e hora, e tem os domínios definidos. Por exemplo, ligado e desligado, sexo masculino e feminino, intervalos pré-definidos de 0 a 100, por exemplo, tá? E aí a gente entra numa outra característica aqui, que são as tuplas. As tuplas, a gente já falou que é o registro, é a linha horizontal da nossa tabela. E ali eu vou encontrar todos os dados, né, que vão descrever esse registro para a gente. Então, basicamente, é a linha de uma tabela que contém dados sobre um determinado objeto, tá? Eu vou ter esse conjunto de informação que vai me descrever sobre um determinado objeto. Então, se a gente voltar lá em cima naquela tabela anterior, aquele desenho aqui, ó. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, ela é uma tupla. E o que essa tupla está mostrando para a gente? Que o Beltrano mora na rua tal, na rua 201, e o telefone dele é esse número, e que o código dele é o código 4.
tá? Então, esse é o objetivo das tuplas. Então, eu preciso ter os dados lá. E tem sempre uma conotação matemática, né? A gente já falou que o banco de dados ele tem uma forte ligação com matemática, porque as regras que estão dentro da criação do próprio banco de dados são muito fortemente criadas com base nas regras matemáticas. A gente já falou principalmente das teorias de conjunto, né? Tá? E aí nós temos aqui apenas de forma simplista algumas nomenclaturas, só para a gente se situar aí no universo. Para nós, quando a gente está lendo uma documentação de banco de dados, a gente tem essas conotações aqui, ó. Então, tupla, atributo e relação. Lembrando que a tupla é a linha, né, da tabela, o atributo é cada uma das colunas e a relação é a propriamente dita tabela. Para o programador, ele entende isso como registro. Para ele, a linha da tabela é o registro. E eu também falo isso, tá? É muito comum a gente falar registro, mas se você pegar uma literatura, se você pegar um autor aí de livro que você não vai ver que ele vai falar registro, ele vai falar muito tupla. Então a gente precisa saber que tupla é o registro. O atributo é campo, né? E o programador fala que é um arquivo, porque os bancos de dados são baseados, os modernos são baseados em arquivos lá do passado. E para os usuários que não conhecem banco de dados, a tupla é uma linha, o atributo, o campo, a gente entende como a coluna, e a tabela é o retângulo que vai armazenar todas essas informações, tá ok? Então, é só para a gente ter uma ideia de do que a gente pode escutar por aí. Então, muito provavelmente, vocês vão escutar eu falando, dificilmente eu falo relação e dificilmente eu falo coluna, mas esses outros aqui, ó, e mais a tabela, eu falo sempre, tá? Eu não costumo usar. Então, se vocês ouvirem falar assim, se eu estou falando tabela, eu estou falando da relação ou do arquivo. Se eu estou falando coluna, eu estou falando de campo, estou falando de atributo, tá? E tá aqui, ó, um desenho, um mapa, né, mostrando o que é cada coisa. Então, eu tenho aqui as colunas, né, os atributos, não é isso? O campo, né? E aqui eu tenho as tuplas, os registros e as linhas. Perfeito? Vamos lá. E aí, uma discussão que é bastante legal, eu gosto sempre de colocar aqui para os alunos, é isso. Então, a gente está relacionando com os objetos, com os elementos do domínio dos atributos. Então, vamos pensar assim, ó, o atributo nome, por exemplo, só admite valores por extenso, né? Texto. Então, por mais estranho que pareça, acredito que nem sei se isso é permitido, mas ninguém vai criar um nome para um filho fulano 52371 da Silva, por exemplo. Né? Acho que o cara do cartório não deixa isso acontecer, eu espero, né? Mas nunca fui atrás, tá? Mas onde que eu quero chegar? Que o atributo nome, ele vai armazenar apenas texto, né? Ele vai armazenar texto. Perfeito? Agora, e o atributo CPF? O atributo CPF, como é que é composto o número do CPF? O número do CPF, ele é composto por uma sequência numérica, certo? Então, perceba que ali só vai ter números. Não vai ter, não pode ter a letra A ali, por exemplo, tá? E assim, por sua vez, o atributo data de nascimento só vai admitir datas válidas, ok? Então, eu jamais poderei colocar lá o dia 33/13, certo? Do ano menos 1900, tá ok? Então, isso a gente precisa estar bem ciente desses valores, o que é aceitável e o que não é, tá? E o que são chaves de uma entidade? Bom, as chaves são atributos que identificam de forma única e exclusiva um registro da tabela. Então, pense assim, ó. Imagine uma tabela, vamos fazer uma abstração. Vamos pegar a Previdência Social do Brasil,
certo? Quantas pessoas estão no banco de dados da Previdência Social? Praticamente a população do Brasil inteira, tá? Qual a chance de ter uma pessoa com o mesmo nome em outro lugar do país? A chance é boa. Então, como é que eu sei que essa pessoa que está aqui no estado de São Paulo, que tem o mesmo nome de uma pessoa que está lá no estado do Pará, que elas não são a mesma pessoa? Eu preciso ter um mecanismo, então, que me possibilite identificar de forma única e exclusiva essas pessoas, tá? E pior ainda, muitas das relações comerciais, por exemplo, elas nem sempre são tratadas pessoalmente. E como é que eu identifico aquela pessoa dentro de um universo? Tá? Você já deve ter visto florestas de eucalipto, certo? Não sei. Quando a gente passa do lado de uma floresta, olhando assim de forma superficial, por assim dizer, parece que todas as árvores são iguais. Eu sei, eu vejo isso porque quando eu estou indo de Sorocaba para Itapetininga trabalhar, infelizmente agora a gente não está podendo se ver pessoalmente, mas no meio do caminho eu corto ali por Sarapuí para fugir do pedágio, e ali tem algumas plantações de eucalipto, né? E eu brinco às vezes para o aluno, né? Como é que como eu olhar para uma floresta de eucalipto, onde todas as árvores são iguais, e encontrar um eucalipto diferente no meio desses outros eucaliptos. Esse é o processo da chave primária. É identificar essa pessoa nesse universo de pessoas, tá? Eu preciso ter esse mecanismo. E a gente pode ter uma chave candidata. Então, existem entidades que é fácil, tabelas que são fáceis, né? Por conta de seus atributos. Então, por exemplo, no caso de pessoa, o CPF é fácil, porque o CPF é único e exclusivo. Ninguém mais terá um outro CPF igual o seu, igual o meu, tá? Então, aqui é fácil. Agora, pensa o seguinte, imagine, por exemplo, uma veterinária, uma clínica veterinária, como é que eu sei que aquele pet é diferente daquele outro pet, né? Então, eu atendo vários cachorros, por exemplo, e muitas vezes existem da mesma raça. Ah, mas tem um nome, então, mas qual a chance do... Porque cachorro não tem identidade, qual a chance de ter o mesmo nome, da mesma raça, inclusive, pode ser que não seja do mesmo dono, ok? Mas perceba que quando a gente sai desse contexto, a coisa fica um pouco mais complicadinha, tá? Mas a gente tem uma ferramenta para isso. E aí, falando especificamente das chaves, né? A gente tem as chamadas chaves candidatas, que no caso da pessoa, a chave candidata pode ser o CPF, tá bom? E a gente chama isso de uma primary key, tá? É uma chave primária. Então, toda a tabela, ela vai ter uma chave primária. Essa chave primária, ela pode ser simples, ou seja, composta por um único atributo, ou ela pode ser composta que envolve mais de um atributo. Exemplos de mais um atributo. Vamos pegar de novo o exemplo de pessoas, né? Vamos imaginar que nós não tivéssemos o atributo CPF para trabalhar, ok? E nós temos lá. Uma das formas da gente criar uma chave única seria a junção do nome da pessoa completo mais o nome da mãe completo, tá? Então, ainda isso ainda estaria sujeito a ter talvez alguns problemas, tá? Porque qual a possibilidade, a, de forma estatisticamente, nossa, fugiu agora, a estatística, né? A estatística, qual é a chance de ter duas mães com o mesmo nome e elas darem para os seus respectivos filhos o mesmo nome, inclusive com o sobrenome? É muito pouco provável que isso aconteça, mas se isso pode acontecer, é um problema, tá?
Então, perceba que a gente precisa, às vezes, nesses casos, como é que a gente faz? A gente cria um campo chamado código, número sequencial e boa, tá? A gente resolve o problema de forma simples assim. E aí, ó, olha só aqui que interessante. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Perfeito. Olha isso daqui, deixa eu pintar aqui de vermelho. Então, ó, esse aqui de vermelho é a chave primária dessa entidade. Esse aqui em verde é a chave primária dessa outra entidade. Vocês estão vendo que existe uma duplicidade aqui, ó? Inclusive tem uma setinha bem discreta aqui levando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, deixa eu só aqui não ficar bem em cima. Ó, isso quer dizer, já peguei errado aqui, agora sim. Isso quer dizer, ó, que nesse exemplo aqui, o fulano, da onde que vem esse código aqui? Esse código, ele é esse código aqui, ó. Olha só que interessante. Eu quero saber quais são as pessoas que o fulano tem como responsável, tá? Então aqui, ó, tá aqui. Então percebe que existe uma ligação, tá? Existe uma relação. Isso daqui que a gente está fazendo, essa ligação aqui, que no banco de dados relacional ela é lógica, né? A gente vai trabalhar com mais qualidade nos próximos encontros, mas isso daqui vai ser uma coisa muito presente nas nossas aulas. E é justamente isso que os bancos de dados relacionais fazem. Então, se a gente pudesse resumir de forma simplista a disciplina nossa de banco de dados, essa fotografia aqui, ela seria um exemplo. Eu tenho os dados de um determinado domínio aqui, ok? Então, aqui eu tenho dados de um determinado domínio, aqui eu tenho dados de determinado domínio e que por algum momento esses dados eles se relacionam, tá? Exemplo: produto e cliente. Produto e cliente. Produto é de um domínio. Quais são os domínios do produto? Nome do produto, data de validade, preço, fabricante, né? Unidade em que ele é vendido, se ele é vendido por grama, peça, unidade, peso, ok? O cliente, por sua vez, ele também tem seus domínios de informação. Quais são os domínios? Código, CPF, nome, endereço, telefone, né? E-mail, idade, melhor, data de nascimento e por aí vai. Só que concorda comigo que em algum momento a gente precisa juntar cliente com produto? A gente precisa juntar esses dois universos, né? Essa junção a gente chama de venda, a gente chama de comércio, a gente chama de negócio, tá ok? E eu preciso saber, então, em algum momento, para quem esse produto foi vendido. Nesse momento é quando eu relaciono esses dois domínios de informação, tá? Existem produtos, por exemplo, pegando o exemplo do nosso mercadinho, pode ser que tenha produtos lá que nunca sejam vendidos, tá? E existem produtos que são vendidos para vários clientes, mais de uma vez ao dia, tá? Então perceba que é isso que nós vamos começar a fazer. A gente vai pegar um determinado domínio e um outro domínio e como é que esses domínios eles se relacionam, tá bom? Mas fique tranquilo, a gente vai fazer isso com bastante paciência, com bastante cuidado, tá? Por enquanto, nessa aula aqui, eu estou apresentando para vocês o modelo relacional, tá? Nós vamos ter um momento lá que nós vamos fazer comando, nós vamos fazer esse banco de dados do zero. Fica tranquilo. Com isso, a gente precisa começar a pontuar algumas características desse banco de dados. Uma delas são as entidades fracas, tá? Então, toda vez que eu quero falar de uma tabela ou de uma entidade, eu digo que ela é representada por um retângulo. E quando eu quero falar de uma entidade fraca, é um retângulo dentro de outro retângulo. O que é uma entidade fraca? Uma entidade fraca é que ela
ela é dependente de uma outra entidade, tá? Ela é dependente de uma outra entidade. Então, por exemplo, vamos pegar o serviço bancário. O empréstimo é uma entidade que vai armazenar informações do domínio do empréstimo. Valor que foi emprestado, data que foi emprestado, percentual de juros, prazo de pagamento, né? Vencimento da parcela e por aí vai. Mas perceba que essa entidade empréstimo, ela só vai existir porque existe a entidade cliente. E esse cliente, por sua vez, ele é que vai tomar o empréstimo. Então, se não existir a entidade cliente, a entidade empréstimo, por si só, ela perde a funcionalidade dela, certo? É como a gente pensar a nossa própria existência. Nós somos dependentes dos nossos pais. Se os nossos pais não namorassem, nós não estaríamos aqui, entendeu? Tá? Vamos lá. Exemplo, né? Aqui eu estou dizendo, aqui um exemplo de entidade fraca. Então, o funcionário de uma empresa, ele é uma entidade. Só que os dependentes, né? Os filhos, a esposa desse funcionário, eles são dependentes do funcionário. Mas o que quer dizer isso aqui? Porque às vezes pode ter um plano de saúde, pode ter um salário de família, entendeu? Agora, todo funcionário tem que ter dependente? Não. Lá o rapaz ou a menina trabalha na empresa e é solteiro, não tem, ou se é casado não tem filhos ainda, né? Ou seja, ele não tem dependentes, assim como vocês, né? Penso que vocês ainda não têm dependente, mas em algum momento da vida vocês vão constituir um banco de dados, vão constituir uma família e, consequentemente, vocês vão ter dependentes de vocês, tá bom? Então, aqui o dependente é fraco porque ele depende dessa outra entidade, tá bom? Aqui um outro exemplo de entidade fraca, conta e transação, né? A conta todo mundo pode ter, mas será que todas as contas têm transações associadas a ela? Não. Às vezes a pessoa abriu uma conta no banco lá e nunca usou, criou só para enfeite. Entidades associativas e fantasma, né? A gente costuma encontrar, a gente vai fazer sempre com cuidado isso aqui, pessoal. Eu estou falando de forma superficial nesse momento, estou fazendo uma introdução à modelagem relacional, tá? Fique tranquilo. Sempre quando eu vou ter uma relação de N para N, a gente tem uma característica matemática que é a entidade associativa ou fantasma. A gente pode encontrar essas duas denominações na literatura, tá? Basicamente, é quando eu tenho vários itens, várias tuplas, vários registros dessa entidade se relacionando ao mesmo tempo com vários registros dessa outra entidade e vice-versa, tá? Então, quando acontece isso, a gente chega num grau de relacionamento chamado N para N. Então, eu vou ter aqui o grau máximo aqui é N e o grau máximo é N. N para N, eu preciso depois corrigir isso, tá? Aqui, né, eu estou mostrando na sequência dos slides aqui como é que isso vai se dar. Então, ó, aquilo que começou com uma relação, eu vou desenhar, vou imaginando uma tabela, uma entidade, e aí essa entidade, por sua vez, ela tem os seus respectivos atributos. Então, aqui, a entidade médico tem atributo CRM, nome do médico e o código do médico, né? O paciente tem nome do paciente e o código do paciente. E a consulta, por sua vez, ela tem hora, tem dia, tem o código de paciente que solicitou que está nessa consulta e, consequentemente, tem o código do médico que atendeu o paciente nessa consulta, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Próximo slide. Olha só, aquilo lá vai virar isso. Ó. Então, eu tenho aqui. Agora, eu estou no correto. Eu tenho 1 para N. Então, eu tenho 1 aqui e N aqui. A cardinalidade máxima aqui é 1 e a cardinalidade máxima aqui é N. E a mesma coisa aqui. Aí, ó, eu tenho aqui médico, paciente. E agora eu tenho isso daqui um pouco mais organizado, tá?
fica tranquilo. Nós vamos fazer exemplos disso na mão, lá nos objetos, tá? Mas qualquer dúvida, vocês falam, interrompem aí, a gente demanda mais tempo aqui em cima disso, tá? Existe também o chamado autorrelacionamento. Autorrelacionamento, tá? Aonde na própria tabela eu crio uma coluna aqui, um atributo chamado dependente. E aí eu sei. Então aqui eu tenho ó, o conteúdo dessa tabela. Fulano, Beltrano, Ciclano e seu Zé. Só que tá vendo aqui ó, o Beltrano? Eu estou dizendo que o Beltrano tem um 1 aqui. O que é esse 1? Esse 1 aqui está dizendo que o Beltrano é dependente do fulano. Tá? A hora que eu chego aqui, ele me aponta para cá, para o primeiro, que é o fulano. Tá? Esse papel de autorrelacionamento, ele não é muito comum a gente identificar. Eu acho que até hoje, acho que eu vi umas 2 ou 3 vezes no máximo o uso disso, tá? Em sistemas corporativos. Não é muito comum, não. Porque, às vezes, ele funciona bem com exemplos pequenos. Quando a gente começa a aumentar a complexidade da solução, ela já não se mostra mais adequada. Ela está muito relacionada ao papel que uma determinada pessoa está ocupando no momento. Então, um exemplo bem simples disso é nós lá do Instituto Federal. Então, todos os professores, ou melhor, vamos pensar assim, todos os professores dão aula, mas em um determinado momento, apenas um professor é o coordenador. Depois de 2 anos, esse professor que é coordenador, ele sai da coordenação e ele fica só como professor. E é colocado outro professor para ser coordenador. Então, tem essa questão do papel, que pode ser assumido em um determinado momento por um prazo. Então, dentro da empresa, a gente enxerga isso assim, o diretor está de férias, e aí ele colocou alguém ali da equipe dele para responder pela diretoria da empresa, daquele setor. A hora que o diretor voltar de férias, essa pessoa sai do papel de diretor suplente, por assim dizer, e o diretor, como é que eu posso dizer? O diretor identificado, né, reconhecido, ele assume de novo as atribuições dele de diretor, tá bom? E aí, ó, a gente depois, no próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre as fases conceituais do projeto de banco de dados. Mas isso a gente vai tratar na próxima aula, tá? Mas antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui uma planilha de Excel para a gente fazer alguns exemplos, tá? Só para deixar um pouco mais rico aqui o exercício. Deixa eu dividir a tela com vocês. Só um minuto. Deixa eu cancelar aqui. Eu não entendi bem, Vinícius, o que você falou aqui pelo CPF, ou foi só a hora que eu estava falando, depois eu complementei. Se quiser completar ou falar, tá? Que eu vi agora o chat aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Então, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, vamos pegar aqui clientes, ok? Clientes e produtos, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar um código, eu vou chamar de descrição, tá? Descrição do produto, e aqui o valor dele. Tá? Então, eu vou colocar aqui código 1, 2 e 3, por exemplo. Aqui eu vou colocar pão, leite e café, tá bom? Vou colocar aqui que o café custa R$ 1,23, o leite está caro, R$ 5,67. O pão também está caro. Vou colocar aqui 34 centavos, né? Vamos colocar a unidade também, né? Aqui é a grama, certo? Aqui é caixa, né? E aqui é pacote, beleza? Abreviação de pacote ali. Peraí. Aqui vamos colocar os clientes. Então, cliente 1, 2, vamos colocar até número diferente, ó. 1000 e 2004 e aqui 2078. Esse aí mesmo, não tem problema. Então, aqui eu vou colocar o Flávio. Vou colocar aqui, ó.
Gumball, né? O Darwin. Vou colocar aqui o Mabel, certo? Muito bem. E aí, então, aqui, o que eu tenho? Deixa eu só colocar aqui os atributos. Então, aqui eu vou colocar o código dele, né? Deixa eu só aproveitar e corrigir aqui. Aqui eu tenho o nome. Posso colocar o endereço também. Endereço. Então, assim mesmo, tá? Vou colocar aqui nasce, por exemplo. Vou colocar qualquer data aqui. 06 de 2021. Aqui eu vou colocar dia 1 de janeiro de 2021. 01 de janeiro de 2021. E aqui 14 de 2 de 2020. Só para ter um dado ali. Muito bem. Perceba que essas pessoas aqui vão comprar os nossos produtos. Então, eu vou colocar aqui só uma divisão aqui para ficar dividido. Então, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou pegar aqui, ó, que o Gumball, ele vai comprar, certo? O pão, tá? Então, vou comprar aqui o pão, por exemplo. Mas o Gumball também vai comprar mais coisas, tá? Aqui eu vou colocar DT compra, tá bom? Data da compra. Data da compra vai ser hoje mesmo. E aí o Gumball comprou mais coisas aqui. Peguei errado. Muito bem. E aí, por sua vez, o Gumball ele vai comprar no dia seguinte mais coisas. Então aqui eu vou colocar 8. 8. E beleza. O que está acontecendo? Vamos olhar especificamente esse conteúdo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo coisas que são desnecessárias. Tá? Tá tendo o que a gente chama, a gente vai estudar mais lá para frente, são redundâncias de informação. Isso aqui está errado, né? Porque você pode pensar assim, mas por que eu preciso criar duas tabelas, né? Por que eu tenho que criar essas duas tabelas se eu posso criar as duas numa só? Ok? Então, isso vai gerar uns problemas para a gente. Isso vai gerar alguns problemas para a gente. Isso vai começar a gerar problemas de redundância. Por exemplo, isso aqui está repetindo, isso aqui está repetindo, isso aqui está repetindo, ó. Isso aqui está repetindo, está tudo repetindo, ó. Certo? Está tudo repetindo. Isso aqui está repetindo, certo? Está tudo repetindo. Seria muito mais prático se nós tivéssemos isso, ó. A venda, certo? E os itens da venda. Então, como é que nós faríamos aqui a venda? Então, aqui eu tenho o código da venda 101, o cliente 1001, a data da compra, DT compra, aí eu posso colocar aqui 07/6/2021. Ah, tem mais uma, professor, não tem problema. Então, aqui seria a venda 2, aqui é para o cliente 101, aqui é 08/6/2021, tá? E acabou. Quais são os itens da venda? Os itens da venda são esses daqui, ó. Então, eu tenho aqui o item, o código item. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu sei. Aqui eu tenho código PRO, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. A quantidade 1, 1, né? Código de venda. O código de venda 101. Opa, 101. E aí eu posso ter a mesma coisa. Aqui 102, né? 102. Aqui eu vou ter o 4, 5. Aqui eu vou ter o 1 e o 2. E aí, ó. Agora, isso aqui fica um pouco mais de qualidade. O que eu estou tirando? Aqui eu vou colocar só diferente, tá? 2 e 3 aqui. 4 e 5. 5 e 4. E aqui 7, aqui 2, só para ficar diferente. Está um pouco confuso porque a gente não viu tudo, mas fique tranquilo. A gente vai trabalhar
com essas informações aqui nas próximas aulas. Nós vamos começar a construir essa lógica toda em cima desse processo de banco de dados. Deixa eu ver aqui. O professor conhece o... tudo bem, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para o Teams. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Identificar o sujeito, já que podem existir mais... sim, Vinícius. Certo, por causa do CPF, né? Com mais de um com o mesmo nome. E aí, depois eu vou colocar um problema aqui. Professor, você conhece o incrível... sim, opa! Eu gosto de um desenho que eles, não sei, eles têm lá um episódio bacana aqui da procrastinação e tem um lá que acho que o Gumball, ele fica procurando tesouros no sofá. Mas sim, já assisti bastante. De forma resumida, qual a diferença das chaves primárias e candidata mesmo? Sim, vamos lá, Vitor. A chave primária, ela cabe aqui nas duas situações. Então, uma chave candidata é uma chave primária. A chave candidata é o seguinte: quando você olha ali nos atributos e automaticamente esse cara que nunca vai se repetir. Se você tiver, se dos atributos disponíveis que você tem nas características de um determinado produto, contiver ali um atributo que ele nunca vai se repetir, então isso é o que a gente chama de uma chave candidata. Quando isso não acontece, a gente é obrigado a criar uma chave, que no caso a gente pode usar um código, que nem eu fiz ali na planilha de Excel, tá? Mas em ambos os casos, eles vão ser chave primária. Tudo bem? Quer ver um exemplo típico de um problema? E que pode ocorrer? Vamos dar um exemplo aqui de uma chave primária e que isso é um problema, mas precisa ter um aprofundamento. Esse problema já é resolvido, tá? Sim, sim, Vitor, o código de barra seria uma chave primária, né? Então, mas aí é que tá. Vamos pensar na essência. O produto ele nasce com código de barra? Ele não nasce, ele ganha esse código de barras depois. Esse código de barra, sim, ele pode ser uma chave candidata. Se ele é composto, se quando eu vou descrever um produto, o código de barras é um dos atributos do produto, sim, sem problema nenhum, tá? O celular, por exemplo, ele tem o e-mail, né, que é o número único e exclusivo de cada aparelho. Inclusive, quando a Embratel cancela um aparelho, ela cancela esse número, tá? Esse número é uma chave primária, tá? Pense no seguinte cenário. Pense no seguinte cenário. Vamos pegar a figura de um hospital, por exemplo. Um gerenciamento hospitalar. E nessa figura, vamos pegar um hospital privado, tá? E aí, o casal lá, a mulher está gestante e ela vai ter o bebê, tá? E ela, vamos fazer de conta que foi hoje isso. Agora de manhã, a mulher acabou de dar à luz a uma criança, ao bebê. E é de praxe que o bebê passe por alguns procedimentos médicos iniciais. Por exemplo, o teste do pezinho, algumas consultas ali que são prioritárias, né? Acontece isso também no hospital público, mas eu quero pegar o hospital particular para dar a ênfase no que eu quero. Só que esse bebê que acabou de nascer, ele não tem a carteirinha do convênio. Ou seja, se a gente analisar friamente, esse bebê ele não pode ser atendido, tá? Por quê? Porque ele não é conveniado ainda. Os únicos que são conveniados é o pai e a mãe, certo? Eles estão conveniados, mas o bebê nasceu agora, nesse momento. Ele não tem carteirinha, ele não tem, talvez não tem nem registro, talvez não, ele não tem registro no cartório, ele não tem nome, por assim dizer, né? Então ele não tem CPF, ele não tem nada, tá ok? Como é que eu faço então para fazer o atendimento disso, tá? Desse bebê? Como é que eu vou chegar lá no computador? Como é que eu vou chegar lá no computador e vou colocar exame XYB atribuído para esse paciente? Eu já falo sobre isso, Vinícius, tá? E como é que eu faço? Então, a solução lógica, a solução técnica que o Ministério da Saúde
regulamenta para a gente é que todo recém-nascido, ele tem, acho que até, ele pode fazer exames no convênio médico, se não me engano, até 2 meses, sem ter a carteirinha. Essas consultas, esses atendimentos, eles são marcados na carteirinha da mãe, tá? Então, por exemplo, isso é possível. Então, é uma regra de negócio que o banco de dados tem que resolver. Mas perceba que futuramente, quando vocês estiverem atuando dentro de uma empresa, podem surgir problemas que vocês vão ter que ser criativos, tá? Tudo bem? Vamos lá. O Vinícius perguntou aqui, professor, o nome de um sujeito pode ser mudado? Então, pode, tá? Eu não sei exatamente quais são os trâmites, mas quando você completa acima de 18 anos, se não me engano, você pode trocar o seu nome, tá? Você pode. Eu não quero, eu me chamo fulano, eu quero mudar para Beltrano. Pode? Pode. Dá trabalho? Muito trabalho. Vai custar um pouquinho? Vai, tá? Por que que dá muito trabalho? Então, imagine a trajetória sua até os 19 anos, por exemplo. Registro escolar, carteirinha de estudante, carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, e por aí vai, entendeu? Cadastros em rede social, você vai ter que mudar tudo isso, tá? Então, dá muito trabalho, tá? Mas sim, é possível mudar. Agora, no computador, você pode mudar a qualquer hora. A gente vai ver que existe comando para mudar. Agora, perceba, se o fulano, o documento dele está escrito fulano. Se eu chego aqui no computador e troco de fulano para Beltrano, o computador vai deixar? Vai, porque o computador não vai fazer esse critério. Só que quando for fazer a comparação do que está cadastrado no sistema e com o documento, aí isso vai dar inconsistência dos dados, tá? Mas sim, a pessoa pode trocar o nome dela, precisaria ver direito à legislação, mas é permitido sim. Então, aí o Vinícius complementou então. Então, aqui para alguém que está destinado, para alguém que realmente está destinado a mudar? Então, precisa ver como é que está composta a legislação. Então, a gente está saindo um pouco fora aqui, mas não tem problema, tá? Imagine, por exemplo, vamos pegar um exemplo real do mundo real. Pessoas trans, né? Pessoas que fazem mudança de sexo com o tempo, e porque a medicina hoje ela permite isso. Então, vamos imaginar que tem uma pessoa que então, imagine que o Flávio, né? O Flávio, o nome dele é masculino, mas ele se identifica como mulher, por exemplo, ele se veste como mulher, né? E ele quer fazer essa mudança de sexo, ele quer fazer essa mudança de nome depois de um tempo, quando, enfim, tá? E aí eu vou ser obrigado a trocar o documento, porque se eu estou me identificando como mulher e eu me reconheço como mulher, eu vou trocar os meus documentos, tá? Então perceba que a gente precisa entender que a legislação ela vai tentar resolver esses problemas do mundo real. Isso foi sempre assim? Não, tá? Se quer ver uma outra coisa interessante, que isso é regulamentado pela legislação, nome social. Vocês sabem o que é nome social? Nome social é o nome pelo qual você gosta de ser identificado, tá? Então, nome social é uma outra situação, tá? Mas é algo muito particular isso que eu estou te dizendo para vocês. Evidentemente, vocês são muito inteligentes e sabem que essas coisas envolvem muito trâmite legal. Essa mesma questão aí que a gente falou anteriormente envolve a questão de consulta com psicólogo, tem todo um processo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: dentro da esfera da computação, nós vamos acatar aquilo que nos chega, tá? Então, o sistema tem que permitir a mudança do nome? Sim, tem que ter. Isso, tipo um pseudonome, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, vamos pegar um exemplo, tem lá na lista de chamada, né? Vamos pegar o universo que nós dividimos. Na lista de chamada tem uma pessoa ali que não gosta de ser chamado pelo aquele nome, ela pode exigir
né? Eu não sei nem como é que é o trâmite disso, mas ela pode ir até a secretaria e dizer, olha, eu não gosto que seja chamado por esse nome, eu prefiro esse. Mas esse prefiro esse não é assim, eu gosto. Não, gente, tem que ser fundamentado, tem que ter documento, tem que ter toda uma regrinha. Não é assim, hoje eu quero, eu achei que meu nome é Viviane, eu gosto que as pessoas me chamem de Vivi. Não, não é assim, tá? Tem que ter um embasamento, tem que ter uma razão do porquê. Não é à toa, tá? Não pode ser um negócio assim fútil, tem que ser fundamentado. E aí você pode, porque imagine o seguinte constrangimento. O menino ou a menina não se identifica com aquele perfil que está ali, mas ela gosta de ser chamada pelo... Aí tá um nome na chamada, mas a pessoa está vestida e se comporta como outro. Já pensou o professor no bico de sinuca que fica? Então, isso é muito legal, até para dar também uma, vamos dizer assim, um reconhecimento de como a pessoa é e de como ela gosta de ser reconhecida também. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida sobre aí o que a gente falou? Senão eu vou encerrar. Que não sei quanto a vocês aí, mas o cheiro da comida já está. Tudo bem, então? Posso encerrar a aula? Tá, bom, ninguém falou nada. Tá. A pessoa começou a chegar aí. Então tá bom, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação então. Muito agradecido, tá? Ótima semana para nós que está começando, tá bom? Vejo vocês então semana que vem, não. Tem a outra, tem uma semana de intervalo aí. É isso, né? Se não me falha a memória. Eu tô tão perdido quanto vocês aí nesse próximo. Mas de toda forma, a gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Ótima semana para todos nós. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação aqui.